essa intimidade perto dele, o fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. E assim como Jesus curou quando esteve sobre a terra e tem curado durante o tempo todo desde que partiu até este dia, continuará curando. E eu te digo, se caminhas com o Espírito, ouça o que o Espírito Santo diz. Farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra. Será coisa tremenda a que Deus fará contigo. A que Deus fará contigo. Eu quero dizer-lhe que o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na cruz do Calvário, Jesus não somente morreu por nossos pecados, também morreu para nos curar de nossas doenças. Por suas feridas, fomos curados. Vamos fixar nosso olhar em Jesus, o Senhor. Ele está aqui e veio para nos curar, para trazer respostas às nossas vidas, para te trazer liberdade, tanto econômica quanto espiritual. Agora olhe para o Senhor e... A ti eu venho, Senhor, aqui venho beber. Obrigado, Jesus. A tua casa a beber. Sua promessa é o Espírito. Viemos da cidade de Ibagué. Vim apresentar meu bebê porque Deus fez um milagre. Era uma gravidez gemelar. E até os 3 meses me disseram que nenhum dos dois tinha batimentos. Confiei em Deus e disse: Deus, se você fizer um milagre pelos meus filhos e me disser que há um propósito, vou até Bogotá. Os apresento no avivamento. E aqui estou agradecendo a Deus, apresentando minha vida. Veja o que é o poder de um voto. Se você der vida ao meu bebê, eu o apresentarei ao Senhor. Alguém se lembra desse voto que está em 1 Samuel, capítulo 1? Esse é o de Ana. Vamos agradecer. Você é como Ana, uma mulher de fé. Que Deus te dê mais filhos e uma vida cheia de bênçãos. E sobre o bebê, Senhor, levante-o como Samuel, profeta da casa de Deus, em nome de Jesus. Fernando, servidor de logística. Deus te abençoe, filho. Fernando, funcionário de logística, no dia 20 de janeiro, deu entrada na emergência. Ele tinha um histórico de colelitíase, que são cálculos na vesícula, e se complicou com uma pancreatite. Além da pancreatite, desenvolveu um piocolecisto que causou um processo inflamatório em toda a vesícula, resultando em uma sepse. O senhor teve trombocitopenia severa, além de alteração renal, desenvolveu uma lesão renal aguda secundária à infecção. No momento da primeira intervenção, não podia ser operado porque tinha 36 mil plaquetas. Em uma colelitíase que evoluiu para pancreatite e sepse devido a um processo infeccioso. O prognóstico é bastante reservado porque o paciente já apresentava parte de uma falência multiorgânica, com comprometimento hematológico e renal. Então, era um processo cujo prognóstico era bastante reservado. Eles chamaram a igreja, pediram oração, levaram um pano ungido e as plaquetas começaram a subir. No momento em que as plaquetas estavam em um nível seguro, puderam operá-lo. Ele poderia ter ficado com sequelas após a cirurgia. Ele ficou 6 dias na UCI, mas agora está sem dor, sem alteração renal, com toda a parte metabólica controlada. Sim, tudo para a glória e honra de Deus, estou em perfeito estado. Diz que o Senhor me levantou, houve uma mudança de diagnóstico. O Senhor me levantou, houve uma mudança de diagnóstico. Você já serviu a Jesus e já tem tesouros no céu, mas o Senhor te devolveu para que continue fazendo mais. Vamos continuar servindo a Jesus com a família. Alguém que agradeça. Deus abençoe grandemente sua vida. Obrigado por tê-lo devolvido, Senhor. Obrigado. Se deseja saber mais sobre Jesus, saber o que Ele fez por você e o que Ele pode fazer em sua vida, então preste muita atenção nas palavras a seguir.
Quem mais pode nos libertar, se não há oportunidade nem mesmo de nos salvarmos como seres humanos? A resposta não vem da palavra de Deus. O apóstolo deixou claro em Atos 4:12, quando diz que "E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos." Somente no nome de Jesus há cura. Você pode declarar com alegria o nome de Jesus se este é o dia da salvação. Eu quero te guiar nessa oração, mas quero que você diga isso ao Senhor Jesus com todo o seu coração. Feche seus olhos e diga comigo: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Tenho sido pecador, estive longe de Ti, mas hoje me arrependo e volto para Ti. Lava meus pecados com Teu sangue precioso e faz de mim uma nova criação em Ti, que as coisas velhas passem e tudo se faça novo. Anota meu nome no livro da vida eterna, não o apague jamais e me ajude a ser fiel a Ti. Ajude-me a ser fiel à Tua palavra todos os dias da minha vida, até o dia em que estarei contigo celebrando por toda a eternidade. Em nome de Jesus te damos graças, Senhor. Amém e amém. A seguir você encontrará uma poderosa pregação que transformará a sua vida e lhe dará a convicção em sua alma de que o Senhor sempre pelejará por você. Não se distraia, porque uma palavra pode mudar sua vida para sempre. Com você, o pastor Ricardo Rodrigues. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Amém. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Quero que leiamos juntos o último versículo, e diz: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Você já ouviu essa expressão? É preciso queimar os navios. Quantos já ouviram essa expressão alguma vez? Muito poucos, os mais velhos. Bem, essa expressão se tornou famosa não recentemente. Isso foi no século 3 a.C., nas costas da Fenícia. Alexandre o Grande, considerado o maior conquistador guerreiro da história, quem morreu aos 32 anos e já era o maior conquistador. Mas a coragem que ele tinha era singular. Chegaram às costas da Fenícia com seus exércitos para conquistar, e quando desembarcaram, algo aconteceu. Ele ordenou que queimassem os navios. Assim, quando esses homens viram seus navios queimados, a angústia estava em seus corações. E ele lhes disse: se querem voltar para suas casas, têm que vencer esse triplo exército. E nos navios deles vamos retornar à nossa terra. Isso se chama não olhar para trás. Diga comigo: não olhar para trás.
Não há jeito, não. Os navios foram queimados. A única forma é seguir em frente e somente em frente. E esta é a palavra de Jesus. Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Estão comigo? É uma decisão que temos que tomar se estamos aqui dizendo que estamos seguindo a Jesus. Eu me lembro do primeiro ano, dos primeiros 2 anos da nossa fé cristã. Mas um dia tomamos uma decisão com Pati. Estávamos em um pequeno terreno, em uma pequena chácara e fomos para um canto. Enquanto o resto da família estava na casa, nós fomos para um canto do terreno e nos ajoelhamos e com todo o nosso coração dissemos a Jesus que o seguiríamos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não foi algo das emoções. Quando você vier a este altar e tomar uma decisão, não é das. Você não pode fazê-lo nas emoções. É da sua vontade. Custe o que custar, vamos te seguir. E isso é o que é pôr a mão no arado e não olhar para trás. Ouvi um pregador que é de origem rural nos Estados Unidos. E ele diz que um dia estava arando, então colocou o arado. Não era um boi que ia fazer isso, era ele quem estava fazendo, arando. E enquanto fazia, em um momento ele olhou para trás e viu que estava perfeito, a linha perfeita, e continuou seu trajeto até chegar ao outro lado. Quando chegou ao outro lado, voltou o seu olhar e percebeu que vinha reto e de repente se desviou totalmente. Quando ele olhou para trás, torceu seu caminho. Por isso, quem faz o arado sabe que deve arar sem olhar para trás. E Jesus disse: nenhum que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Para o reino de Deus. Os israelitas saíram do Egito com mão poderosa, mão estendida, ou seja, Deus estava com eles, o poder de Deus estava sobre eles. Mas alguns deles começaram a olhar para trás, a pensar no Egito, a terra de onde tinham saído, ansiar pela escravidão e o que tinham lá, e morreram no deserto. Sei que nós, ao decidirmos por Jesus, não devemos jogar a chave fora, por assim dizer. Não há como voltar atrás. Vamos com Jesus até o fim. Esses israelitas não só morreram muitos no deserto, mas os que entraram chegaram à terra prometida, Gilgal, e começaram a conquista do território. E algumas tribos já estavam em território conquistado, mas 7 delas ficaram em Gilgal em tendas. E então Josué os chama e os exorta: até quando estarão sem tomar posse de seu território? Já não estão no deserto, já não estão no Egito, já não estão no deserto. Estão parados na terra prometida, mas não tomaram posse do território. Isso é uma vitória pela metade. E isso é o que vejo dentro do povo de Deus. Pessoas com vitória pela metade. Eles, se tivessem avançado, entenderiam o que Deus estava prometendo. Porque Ele prometeu não só tirá-los da terra do Egito, mas levá-los a uma terra que mana leite e mel. Diga ao que está ao seu lado que vem uma terra de bênção para a sua vida. Aleluia.
Se eles tivessem decidido segui-lo confiantes no Senhor, veriam ou viveriam coisas que jamais pensaram ver. Jamais. Coisas impressionantes. Como o quê? Coisas que as nações dizem: estes são a linhagem abençoada de Jeová. Em Isaías diz: e a descendência deles será conhecida entre as nações e seus rebentos no meio dos povos. Todos os que os virem reconhecerão que são a linhagem abençoada de Jeová. Aleluia. Aleluia. Se eles tivessem acreditado, a bondade e a misericórdia os teriam seguido o tempo todo. Se eles saem de Gilgal e conquistam seu território, Deus lhes disse: terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Tomar o território faz com que os olhos de Deus estejam sobre nós o ano todo. O ano todo, diga comigo: cuidando-nos, protegendo-nos. O ano todo cuidando de nós, protegendo-nos. Agora deixe-me dizer que nós, os crentes em Jesus, estamos sob um pacto melhor, estabelecido sobre promessas melhores. Diga comigo: uma superior aliança instituída com base em superiores promessas. Diga. Uma superior aliança instituída com base em superiores promessas. Uma superior aliança instituída com base em superiores promessas. Vocês estão entendendo isso? Se isso era para Israel, isso também é para nós. Mas sobre nós há uma superior aliança instituída com base em superiores promessas. Aleluia! Então, se sobre nós há uma superior aliança instituída com base em superiores promessas, sobre nós está o Espírito de Deus, como prometeu Jesus. E eu acredito em Jesus, em tudo o que Ele diz. Então vamos seguir Jesus sem olhar para trás, sem mirar atrás. Porque vamos viver coisas e ver coisas que jamais pensamos ver. Coisas surpreendentes, como diz o apóstolo Paulo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Superiores promessas. Aleluia. Mas para vê-las, você tem que ser radical. Meu primeiro ano de vida cristã éramos muito mornos. E às vezes não íamos à igreja no domingo. Ignorávamos a Escritura que diz para não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. E chegamos, e naquele domingo que não fomos, Edith nos ligou e nos contou o que havia acontecido na reunião. Estou falando que não é como no avivamento, onde acontecem coisas tremendas, surpreendentes. Não era usual, era o serviço tradicional. Mas naquele serviço o Espírito Santo entrou. Estavam cantando um coro ao Espírito Santo: enche-me, enche-me. E quando cantaram, o Espírito Santo entrou naquela reunião e os tocou. E estavam quebrantados, chorando. E me contaram. E eu queria bater a cabeça contra as paredes, porque não fui a essa reunião porque não fui bem. Deus queria me ensinar algo. Se eu quero segui-lo, tenho que ser radical. Mas no domingo seguinte colocaram o mesmo coro e eu cantei com todo o meu coração, com todas as minhas forças, e nada aconteceu. Nada aconteceu por anos, até o dia em que o Espírito Santo me visitou.
E naquele dia eu entendi que não posso ser morno, não posso ser medíocre. Há coisas preparadas por Deus, mas Ele exige de mim que coloque a mão no arado e não olhe para trás, que seja radical por Jesus. Jesús. Aleluia. Tivemos que tomar decisões. Quando Ele nos chamou, nos falou com Pati, disse que temos que perdoar a todos os que nos ofenderam. Estávamos em 3 dias de jejum. Foi o dia em que Deus nos chamou para o ministério, mas disse para não interromper o jejum até que perdoássemos os que nos ofenderam. Se Ele me dissesse hoje ou em outro dia, talvez eu demorasse um pouco para obedecer. Mas como estávamos em jejum, estávamos com muita fome, não queríamos desobedecer, queríamos rápido. E procurei os telefones e liguei para todos os que nos haviam ofendido para dizer que os perdoávamos. Ligando para todos os que havíamos ofendido para perdoá-los. Agora não quero que você seja imprudente, porque às vezes alguém se aproxima e diz: eu te perdoo. E a pessoa: o que eu fiz? E a deixam pior do que antes. Não, se a pessoa não sabe que te ofendeu, você a perdoa de coração e a ama e tudo segue normal. Mas se sabe que te ofendeu, se não, não importa. Eu sei, você me deve, me fez, me machucou, mas eu te perdoo. Tranquilo, vá em paz com a bênção de Deus. Se você não fizer isso, o texto diz assim em Mateus 18: então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O que Ele fará? Te entregarão nas mãos dos verdugos. Se não perdoares de todo o coração, não é eu perdoo e continuo bravo. Não. É de todo o coração que você perdoa, porque senão está nas mãos dos verdugos. Sabem quantos que estão aqui ou na televisão, agora assistindo, ou nas sedes, estão doentes e não recebem a cura porque não conseguiram perdoar? Estão nas mãos de um verdugo, mas imediatamente que perdoarem, as orações que fizeram pela cura terão resposta e você será curado. Sabem quantos não conseguiram prosperar, que estão aqui neste auditório, que estão em casa ou na televisão, em qualquer lugar da Iberoamérica, não conseguiram perdoar? Por isso não podem prosperar, estão nas mãos de verdugos. Quantas bênçãos que nem mesmo você pediu, que Deus já tem para você, estão esperando que você, que colocou a mão no arado, não olhe para trás com amargura, mas que perdoe para que essas bênçãos venham. Perdoar é um princípio cristão e temos que fazê-lo como Jesus fez conosco. Você diz que quer seguir a Jesus, você diz que quer seguir a Jesus. Queime seus barcos e venha atrás dele sem olhar para trás. Confiando no Senhor, confiando absolutamente nele. Se você vai vir ao altar, que não sejam suas emoções, mas sua vontade radical por Jesus Cristo. É o momento de queimar os barcos, para não ter a oportunidade de voltar atrás. Eu não sei quais são seus barcos, mas você sabe o que te faz retroceder. Tire isso da sua vida, do seu caminho.
E diga a Jesus que você vai colocar a mão no arado, que você vai segui-lo. Vou segui-lo, Senhor. Este é o momento em que você toma essa decisão por Jesus. É uma decisão de tua vontade. É uma decisão da sua vontade. Muitos queriam seguir a Jesus. Talvez tropece, talvez cometa muitos erros, mas minha decisão é por Jesus até o final do caminho, até que você me recolha por Jesus. Só por você, Senhor, vou segui-lo, vou segui-lo. Ele está te chamando agora. Muitos queriam ir atrás dele, Queriam ir detrás dele. mas ele está chamando você. Me llamaste, oh dulce pescador, me dijiste, sígueme, a ti solo seguiré. A sua voz conhecerei, me chamou meu Senhor, e a ti só ouvirei. Senhor, e a ti solo ouvirei. Ó doce pescador, me disseste, siga-me. A ti só seguirei, e sua voz conhecerei. Me chamou meu Senhor, e a ti só seguirei. Vou segui-lo até o final. Até o final do caminho. Vou segui-lo atrás de ti. Aleluia. Vamos dar essa salva de palmas ao Senhor. E o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos.